Saudações, caro internauta, e bem-vindo à sua resenha desportiva. E vamos começar a falar de basquetebol sénior masculino e da nossa seleção nacional que já começou a sua preparação, tendo em vista o Afrobasket que vai decorrer aqui no nosso país, nas províncias do Namibe e de Luanda. No primeiro treino, o técnico Pepe Clarós não contou com Bruno Fernandes, Gilson Bango e Celton Miguel. De recordar que esta competição vai acontecer nas províncias de Luanda e do Namibe. A nível de futebol, Gelson Dalla renovou o contrato com o Al Wakrah, clube do Catar, por mais 3 anos. Estes são alguns dos destaques da sua resenha desportiva desta semana. Fique connosco porque ainda temos muito para lhe contar. No handball feminino, a equipa do 1º de agosto conquistou a Taça de Angola ao derrotar na final o Petro de Luanda por 23-20, num duelo repleto de emoção que decorreu no pavilhão da Cidadela. Apesar de estar a perder o intervalo por 11-10 a favor do Petro, as militares deram a volta por cima, com destaque para Balbina Nunda, eleita MVP, e a guarda-redes Eliane Paulo, que brilhou nos minutos finais. Com esta vitória, as militares somam agora 5 títulos na Taça de Angola contra 14 do rival Petro de Luanda. Hoje foi um daqueles dias que disse que não devíamos sair de casa. Parece que para as atletas a época acabou com o final do Campeonato Nacional. Hoje não tivemos cá, falhamos muito, tivemos muitos erros técnicos e daí o resultado. Penso que está de parabéns à minha direção por ter criado condições em tão pouco tempo para que pudéssemos estar próximo de um Petro, que é uma equipa que cada ano está sempre a se reforçar, uma equipa que está junto há muito tempo, e reconstruir uma equipa em 8 meses. Hoje estarmos aqui a repartir praticamente o campeonato com o Petro Atlético, acho que fizemos um bom trabalho. Ganhamos agora a Taça de Angola, ganhamos o Provincial, o Petro ganhou 2 competições internas, que é o Nacional e a Supertaça. Está tudo repartido. Para frente é o caminho e penso que para frente nós estaremos bem melhor. Podemos considerar que Angola tem jogadoras novas que vão garantir o futuro, vão garantir a hegemonia que temos em África. Portanto, é sempre um jogo de bom recorte técnico. Desta vez ganhou o 1º de agosto, aproveitou melhor algumas falhas do Petro. Uma semana foi o Petro que ganhou. Por isso são 2 equipas muito equilibradas, mas valeu sobretudo o facto de termos visto bom handball. É um casamento que sempre existiu, portanto, hoje não havia de ser diferente. A comunicação social sempre esteve ao lado do desporto. Sempre. As grandes vitórias que tivemos ao longo destes 50 anos sempre tiveram com a presença dos órgãos de comunicação social. Portanto, também somos vitoriosos. O internacional angolano Gelson Dalla renovou o seu contrato com o Al Wakrah do Catar por mais 3 temporadas até junho de 2028. O vínculo inclui uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Gelson Dalla marcou 51 golos em 92 jogos e já conquistou um título na época passada. Agora volta a integrar o plantel sob o comando técnico do espanhol Vicente Moreno e vai disputar a sua posição com nomes como Derrol Tomás e Ricardo Gomes. A Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol arrancou a sua preparação tendo em vista o campeonato africano que vai decorrer aqui em Angola. O técnico não conta ainda com Bruno Fernandes, Gilson Bango e Celton Miguel, que na primeira sessão realizada em Portugal estiveram ausentes. Segundo o vice-presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Silvio Lemos, apenas Kevin Kukila e Gilson Bango têm ausências autorizadas. Bruno Fernandes está em um período de repouso após o fim de época em Espanha, mas deve juntar-se ao grupo até dia 10 de julho. Já Celton Miguel continua ausente à procura de um lugar na NBA através da Summer League, ao serviço da equipa do Utah Jazz. Os trabalhos vão até dia 17 de julho e depois a equipa segue para estágios em Espanha e nos Países Baixos até dia 4 de agosto, antes do arranque do Afrobasket que vai decorrer de 12 a 24 de agosto nas províncias do Namibe e de Luanda. Continuando no basquetebol, a província do Namibe prepara-se para receber as séries C e D do Afrobasket. Durante uma visita às infraestruturas, o ministro Rui Falcão garantiu que a província reúne todas as condições logísticas e desportivas para acolher o evento. As obras no pavilhão Velvicha Mirables decorrem dentro do cronograma e as equipas começam a chegar 3 dias antes da prova. A única delegação com reserva confirmada até agora é da República Democrática do Congo.
Continuando no basquetebol, a equipa de sub-16 3x3 intensificou a sua preparação para os jogos da CPLP a decorrerem de 17 a 27 deste mês em Dili, em Timor-Leste. A treinadora Ana Manuel disse que a prioridade é avaliar a resistência e a técnica das atletas que enfrentarão adversárias muito exigentes. Todos os dias temos que trabalhar um bocadinho da técnica individual. Tivemos aí uma componente de 25 minutos de técnica individual. Depois trabalhamos o 1 contra 1, 2 contra 2 e para finalizar fizemos 3 contra 3, 30 minutos corrido de 3 contra 3 para estarmos num ritmo parecido ao ritmo de jogo. A quarta edição do Nacional de MMA teve lugar em Luanda. Neste final de semana, acompanhe o resumo dos dias de competição no octógono pavilhão anexo da Cidadela. O Campeonato Nacional vai na sua quarta edição. Era suposto estar na província de Cabinda, mas por questões logísticas nós não conseguimos locomover os mais de 400 atletas inscritos para esta atividade. E conseguimos, através do Gabinete de Desporto de Luanda, o espaço daquele anexo da Cidadela Desportiva, que realmente também começou a surtir efeito, atendendo que já temos 14 províncias aqui em Luanda, então fazia sentido nós estarmos aqui em Luanda por não termos condições de levar os mesmos atletas até a província de Cabinda. Mas, no cômputo geral, está a ser um campeonato positivo. Surpreendeu-nos pela positiva, isso sim realmente é o significado de evolução, porque nós tivemos campeões africanos a serem eliminados nos oitavos de finais por atletas que acabaram de chegar pela primeira vez. Então isso mostra que o nível de formação que a Federação preparou para todas as províncias ao longo dos anos, que foi dando de província a província, da formação, legalizar uma associação, da formação, legalizar outra associação, surtiu efeito porque os atletas chegaram aqui não com zero conhecimento da MMA, já chegaram aqui preparados e surpreenderam aqueles que já eram tidos como favoritos na modalidade e na sua categoria. O passo a seguir é fazermos um enquadramento na pré-seleção daquilo que serão os compromissos vindouros. O Campeonato do Mundo Juvenil em Abu Dhabi já está fechado, temos todas as categorias completas, mas os Campeonatos do Mundo da Geórgia, de 27 de setembro a 2 de outubro, ainda temos muitas categorias vagas, nós temos cerca de 40 atletas por preencher. Então, por sermos o número 1 do ranking mundial, nós somos obrigados por lei a completar essas categorias. E nesse exato momento, Angola é o único país que está acima de 10 associações desportivas. Então, isso mostra o espírito de entrosamento entre o governo e as associações. O governo criou condições para que a gente consiga chegar até essas províncias. Conseguimos chegar até aos gabinetes de desportos com muita facilidade e esse tipo de entrosamento tem permitido nós crescermos gradualmente de província a província com quantidade e qualidade. Dedicação, muito trabalho, escolher a equipa certa. O primeiro passo que nós fizemos é escolher os membros certos da nossa federação. Cada membro que ocupa um cargo na nossa federação é exatamente competente naquilo que ele consegue fazer. O diretor técnico entende de MMA melhor do que qualquer um de nós. Por isso que eles formam. Os atletas são formados pelos selecionadores exatamente pelo nível de qualidade que existe dos técnicos. O presidente do Conselho Jurisdicional era o melhor advogado que nós temos no nosso país, o Dr. Paulo Gama. Não é o diretor técnico que é o Sousa José. Nós temos os técnicos, estamos a falar de Jair Ioba, estamos a falar de Oscar Breno, estamos a falar de Carlos Décio, estamos a falar de Linara Costa, estamos a falar de Conceição Moaia, o mestre Manassa. Nós temos tantos técnicos que isso consegue admirar. Em termos de formação exterior, SMUFCOM, que é a tecnologia que domina o enquadramento e entrosamento dos atletas na Federação Internacional. Nós temos o engenheiro Euclides, que vou chamar especificamente para isso. Então, nós não demos cargos por amiguismo. Nós sabíamos o que nós queríamos, que é dominar o continente, depois irmos à luta com o mundo. Então, metemos as pessoas nos seus devidos lugares. Agora, cada província é convocada mediante as suas vitórias. As províncias que medalharam aqui, automaticamente os seus atletas virão representar a seleção. Não é porque o atleta fulano é mais famoso, devia ter passado, não, se perdeu, fica. Se calhar, como disse na gira, no velho adágio, se calhar a fezada está com aquele desconhecido. Então nós não fazemos favores, não passamos mão na cabeça de ninguém. Tens talento, vem, eu não sou amigo de ninguém. Eu sou apenas o presidente dessa federação, então sou amigo do país.
eu tenho um compromisso com o país. Essa é a política que eu passo a todos os nossos dirigentes, a todos os nossos membros, todos os nossos técnicos da nossa associação, das nossas associações e da nossa federação. Nós devemos um compromisso com o país. Com o país. Se eles estiverem a perigar a imagem do país, então não nos interessa. Por isso que temos aquele lema: se não ser por Angola, és um inútil. Se não for pela pátria, és um inútil. Não serves para nós. Convido todo mundo a fazer parte da nossa federação, nos ajudarem. As entidades privadas, por favor, ajudem-nos com um patrocínio ou outro, porque o governo já tem feito a sua parte. Hoje acompanhamos os primeiros passos da seleção rumo ao Afrobasket 2025, a preparação firme da equipa feminina sub-16 para os jogos da CPLP, a emocionante conquista do 1º de agosto a nível do handball sênior feminino, a renovação de Gelson Dalla e os preparativos para as finais no Namibe. O desporto angolano continua em movimento, com grandes desafios e conquistas pela frente. Obrigado por estar aí conosco em mais uma edição da sua resenha desportiva. Despedimos-nos com imagens da natação. Até para a semana e viva os 50 anos da independência nacional. A minha participação em si está a ser boa, está a ser de acordo com do que estava à espera. Tenho vindo a melhorar alguns tempos, chegado perto de alguns dos meus melhores e estou bastante satisfeita. Esta competição faz parte do processo de preparação para o Mundial e está a correr bem. Sim, mariposa tem sido a minha especialidade desde mais nova. Comecei a competir quando tinha 10 anos e descobri que era um dos meus estilos. Eu antes era brucista, mas agora virei também mariposista. Agora nado os dois estilos muito bem e agora comecei também já a nadar 200 mariposa. Sim, terminou agora a época de competições aqui em Luanda, portanto das competições locais. Ainda nos faltam 3 competições internacionais. Temos o Campeonato do Mundo de Singapura, o Campeonato do Mundo Júnior na Roménia e depois temos o Campeonato da Zona 4 no princípio de setembro. O campeonato, pronto, correu bem, temos a equipa dividida, né, porque nós neste momento temos os nossos atletas a desenvolverem no Campeonato da Região 5, nos Jogos da Juventude da Região 5. Pronto, mas tivemos aqui ainda uns bons momentos de natação. Exatamente, pronto, nós tivemos aqui a nossa equipa dividida, mas tivemos a presença da Lia Lima e também do Enzo Anjos, que vieram dar aqui um bom cunho, umas boas braçadas no campeonato. Para a próxima época esperemos ter muitas novidades. Portanto, esta época foi uma época muito preenchida do ponto de vista de competições, portanto foi o nosso primeiro ano de mandato. Nós encontramos já o regulamento feito, o calendário também aprovado. Havia muitas competições internacionais, o que acabou por são competições que dão trabalho na preparação, etc. Nós agora vamos aproveitar o defeso, julho e agosto, e estruturar o que já estamos a fazer a próxima época e haverá muitas surpresas. Nós temos algumas ideias que queremos implementar na próxima época para ver se damos aqui um up à nossa natação, porque nós temos poucos atletas. Nós temos muito poucos atletas na base, já identificamos a causa e pretendemos na próxima época trazer aqui algumas novidades para poder aumentar a base, para depois mais tarde irmos buscar os nossos júniores e séniores. Portanto, a causa de termos poucos atletas na base tem a ver com o próprio desenvolvimento deles. Nós temos uma atividade de desporto escolar que acaba por ser restritiva para os atletas de participarem tanto numa atividade escolar como em competições federadas. E é isso que tem que ser compreendido e tem que ser libertado. O atleta com 7, 8, 9, 10 anos deve participar nas duas, porque eu posso ter nível para ficar no desporto escolar e nem sequer querer evoluir, mas eu posso ter nível para estar nas duas, ou seja, ir para a federação significa a evolução, aumentar o nível competitivo, ganhar o gosto e de facto ter um outro desenvolvimento para o atleta. É preciso haver a combinação destas duas atividades para que a base de atletas no fórum competitivo aumente. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.